Quando o álcool ele entra na vida de um adolescente, corre-se o risco do corpo, que está em processo de mutação, de mudança, criar um vínculo muito forte com o álcool. Então você imagina um corpo em transformação, 15, 16, 17 anos, até os 22 anos, que existe todo um processo de mudança hormonal, de mudança de toda a estrutura sanguínea, é uma evolução, é uma etapa de estirão, né? É uma etapa de evolução humana. Entrando o álcool na corrente sanguínea, o que vai acontecer? Este álcool vai fazer parte de uma necessidade fisiológica. Então, o sujeito ele começa a desenvolver a doença do alcoolismo. E o alcoolismo é uma doença que não tem cura. Então, nesse sentido que nós temos que estar atento que, além daqueles fatores de família, de estrutura genética, tem os fatores culturais que colocam o sujeito na linha de risco. O alcoolismo é uma doença que a gente pode evitar ou a gente pode tratar aqueles que já têm uma condução. A melhor forma de você tratar o alcoolismo, que não tem cura, ou de você fazer a terapêutica para que você se liberte do alcoolismo ou não fique escravo dessa doença, é deixar de beber a bebida alcoólica. O AA, Alcoólicos Anônimos, é a instituição no mundo que mais recupera alcoólatras. E é simples, seguindo os 10 passos do AA. O primeiro passo é, por hoje, evitar o primeiro gole. O sujeito que é alcoólatra sempre será. É que nem a diabetes. O diabético, ele aprende a lidar com a sua própria diabetes. O corpo é diabético, não vai ter cura sobre aquilo. Ele pode piorar ou melhorar. Ele pode ter uma vida mais saudável ou menos saudável conforme ele lida com a diabetes dele, com o tratamento que ele faz. O alcoolismo é a mesma coisa. Porém, qual que é a regra? Evite o primeiro gole. Você imagina então, um adolescente, um jovem que está em fase de assimilação de caráter, de percepção de questões culturais, de ambiência cultural, quando ele cai nessa malha da dependência alcoólica, a chance, pior ainda, dele deixar de beber. Houve até uma empresa de publicidade que fez uma campanha pelo Face, colocando uma menina, uma modelo, em todas as festas que ela ia, com um copo de bebida na mão. Então ela tinha assim curtidas, era impulsionada, era visitada assim absurdamente. Quando essa campanha publicitária tirou o copo de bebida dela e ela ia para as festas sem mostrar o copo de bebida e sem identificar ela com bebida, ela caiu o número de pessoas que começaram a segui-la e a curti-la. Olha só, as pessoas se identificavam com aquela modelo não pela beleza dela, mas pela beleza associada com um copo de bebida. Eu já tive pacientes jovens que demoraram para descobrir que eram alcoólatras, porque quando você fala para o sujeito que ele é alcoólatra, ele rebate, e inclusive até bastante áreas da medicina tentam amenizar essa questão, porque dizem que algumas medicações agora se adaptam com a questão do álcool, então não é preciso parar de beber para tomar algum tipo de medicação. Porém, a questão não é esta. Se o sujeito já tem uma condução alcoólatra, né, alcoólica, já é um dependente, já é um doente do álcool, não adianta fazer essa orientação, porque ao tomar bebida alcoólica ele vai desencadear a necessidade. É intrínseco da pessoa, é a doença que está dizendo isso. Então não adianta, é um caminho sem volta. E para que esse caminho possa ser elaborado, a pessoa possa deixar de sofrer com o alcoolismo, ela tem que se abster da bebida alcoólica. Então você imagina, gente, o que nós vamos ter que fazer com essa moçada, com esses jovens? Nós vamos ter que trabalhar essa consciência. Então aí é um apelo que eu faço às escolas, é um apelo que eu faço aos pais. Eu teve uma época que eu e a minha esposa nós íamos muito num clube, e nesse clube a gente ia com os casais e a gente ia bebendo a cerveja lá com churrasco no clube, e os meninos nossos iam ficar brincando na piscina, no parque. Aí um dos meus meninos caiu do escorregador, ele foi subir, caiu e ficou com a testa toda inchada, e eu fui lá correndo socorrer, mas eu já estava meio torto, né, bebendo cerveja. Aí eu cheguei na turma de casal e disse, olha, por hoje basta. Eu acho que a gente está vindo para o clube para conviver com as nossas crianças.
e nós estamos ficando aqui no boteco, tomando nossa cerveja que é gostoso e esquecendo de conviver com nossos filhos. Então nos próximos domingos eu quero vir aqui sem tomar cerveja. E eu lembro que eu passei essa experiência, daí para frente eu fiquei 4 anos sem tomar cerveja. Eu precisei fazer isso por uma fase que eu estava passando na educação dos meus filhos, a questão da identidade. Na minha casa hoje eu diminuo bastante a quantidade de bebida alcoólica do ambiente familiar, porque isso gera também uma cultura da dependência e da necessidade alcoólica. Então, aos pais é necessário tomar alguma atitude. Eu não estou dizendo que você tem que parar de beber ou que você tem que simplesmente dizer, você não vai beber. Eu atendo pacientes de 15 anos, de 16 anos, que tomam bebida alcoólica com o pai e com a mãe. Então, é uma irresponsabilidade do pai e da mãe fazer isso. Eu conheço escolas que fazem quermesse, que fazem festas vendendo bebida alcoólica na quermesse, na festa, sendo que não é proibido, inclusive, até bares que vendem bebida alcoólica no raio de 100 metros de uma escola que tenha crianças e adolescentes. Imagina você fazer uma quermesse vendendo bebida alcoólica dentro do equipamento que não é para isso. E principalmente porque o crescente número de jovens entrando nesse estágio de alcoolismo vai estar trazendo para nós um grave problema de saúde pública para o trânsito, para o processo educacional e para o monitoramento desses futuros alcoólatras que estão emergindo. Eu gostaria de ver muito no Brasil que não houvesse publicidade de bebida alcoólica, principalmente em programas esportivos, em programas durante o dia, que nem aconteceu com a questão do cigarro. E a gente sabe quando isso entrou, a questão do bloqueio da publicidade do cigarro e do alerta do que o cigarro representa, nós sabemos que houve uma queda no índice de dependentes do tabagismo, de dependentes do cigarro. Nós vamos precisar caminhar com isso também na questão do álcool. Então este tema é um tema que dá muito pano para manga, tem muita coisa para a gente falar em torno disso, na questão das consequências educacionais para o jovem que bebe, na questão da sexualidade, por isso que as campanhas de DST/AIDS não funcionam, as pessoas estão adquirindo as doenças sexualmente transmissíveis porque associa álcool com sexo, aí o álcool desencadeia outras necessidades de outras drogas, codependência em relação à estimulação da bebida alcoólica e assim por diante. Espero que você tenha entendido sobre esse tema e espero que você possa divulgar essa ideia por uma sociedade, por uma juventude sem a bebida alcoólica. E que um dia a gente possa beber na vida adulta de uma forma tranquila, como um lazer e não como uma dependência.